pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos começando com o nosso primeiro episódio com um convidado na área da paleontologia, o Henrique, né? Olá, tudo bem? Muito bom estar aqui. Agradeço o convite, Grace. Que bom finalmente poder bater um papo com você. Henrique, você poderia se apresentar para os nossos ouvintes? Tá, eu sou paleontólogo, eu trabalho com fósseis, especificamente com escavação de fósseis. Então, eu me concentro em procurar, coletar fósseis e entregar nos museus. Essa é a minha atividade principal. E eu faço isso há bastante tempo. Eu comecei na paleontologia na área de pesquisa, na universidade, que é onde a maior parte dos paleontólogos brasileiros trabalha. Mas aí, em 2011, eu tirei o pé da pesquisa e fui mais para esse trabalho de atividade de escavação, né, onde eu me concentro até hoje. Ainda tenho um pouquinho de pezinho ali na parte de pesquisa também, mas o que eu mais faço é procurar fósseis. Isso é o que eu gosto de fazer. E como é que surgiu a sua paixão? Como é que começou tudo isso? É estranho porque não foi uma profissão que eu sinto que eu escolhi, é como se ela tivesse me escolhido. Eu me lembro de, quando eu era criança, eu assisti a uma animação chamada Em Busca do Vale Encantado, que é muito bonita, muito bem feita, muito poética, né? Eu só vi o primeiro, eu sei que tem continuações, nunca assisti os outros, eu Nem assisti o eu. primeiro. Pois é, dizem que nem é bom, nem vale a pena, então eu nunca fui lá assistir. E aí o que acontece? Eu vi essa animação, eu tinha em torno de 7 anos, e gostei muito. E comecei é uma fase que criança normalmente gosta de Uhum. sair pesquisando sobre dinossauros, né? E comecei a fazer isso. E aí, nesse processo, eu fui fazer aniversário, minha mãe perguntou: que você quer ganhar algum presente de aniversário específico? Eu falei: eu quero livros, vamos numa livraria. Aí fomos numa livraria e eu comprei 3 livros sobre fósseis. E eram livros científicos. E aí eu comecei a ler esse assunto e aprender com maior profundidade. A partir daí, nunca mais eu quis fazer outra coisa da minha vida que não fosse trabalhar com fósseis, né? Então, eu já fui estudando no ensino fundamental, no ensino médio, e para ir para a universidade e me formar como paleontólogo. Que interessante. Também foi minha paixão também. Eu gostei muito de ter assistido o Vale Encantado. Foi meu desenho de infância. Mas eu nunca tive esse foco em paleontologia, como muita gente tem, né? Que é apaixonado por essa área. Muitos dos meus ouvintes, dos meus seguidores, né? É apaixonado por essa área. Pois é, então se você se interessa mais por animais, por Uhum. isso foi fazer biologia. É minha paixão. É muito parecido, né? No É final bem das contas. parecido, né? Mas eu acho uma área bem interessante, a área da paleontologia. E como que foi a sua vida acadêmica? Nossa, tanta coisa que dá para dizer sobre a vida acadêmica. A sua primeira formação, né, é geologia, né? Isso, eu me formei em geologia porque eu descobri que uma das áreas onde você pode entrar para paleontologia é pela geologia. Uhum. Então, inclusive, uma boa parte dos laboratórios que fazem pesquisa em paleontologia são da geologia. Então, eu entrei na Universidade de Brasília, no curso de geologia, onde tem um laboratório de pesquisa de fósseis. Então, desde o início do curso, já desde o primeiro semestre, eu comecei a fazer estágio, justamente porque eu já tinha esse objetivo de trabalhar com paleontologia. E aí segui estudando a graduação inteira, já fazendo também pesquisa em paleontologia, como estagiário. Né? E foi muito bom, porque eu já saí da graduação com 2 artigos publicados, muita participação em congressos, já com bastante conteúdos, né? Já aprendi muita coisa de paleontologia aí dentro da graduação mesmo. Na sequência, já emendei com um mestrado, né? Fiz um mestrado já em paleontologia, e terminando o mestrado já saí para trabalhar. Né? Então, venho trabalhando desde então. Cheguei a iniciar um doutorado, Uhum. mas não consegui fazer o trabalho em conjunto, né, ao mesmo tempo de fazer um doutorado e trabalhar em escavação é muito difícil, porque eu estou sempre viajando, eu estou sempre longe, então eu ficava longe do laboratório para poder estudar os fósseis do doutorado. Então acabou que eu suspendi o doutorado por um tempo, eu ainda pretendo voltar nesse material para terminar essa pesquisa de doutorado, mas a minha formação então terminou ali no mestrado, onde eu já estou habilitado a trabalhar como paleontólogo, né? Uhum. E desde então, né, eu rodo o Brasil inteiro aí procurando por fósseis. E como é que foi o seu foco assim de estudo no mestrado, durante a graduação, o seu estágio? Os temas que eu estudei, Uhum. olha, eu comecei a minha entrada na paleontologia foi por uma área da paleontologia chamada de micropaleontologia. Então, eu entrei, inicialmente eu estudava diatomáceas,
Foi um período muito curto no início, que eu estudei um pouquinho de diatomácea, cheguei a apresentar em congresso resultados de pesquisa com diatomácea, mas terminando essa pesquisa, eu já entrei na parte de crustáceos, trabalhando com ostracoides, que é um crustáceo muito importante para a paleontologia, e fiquei, então, praticamente minha graduação inteira estudando ostracoides do período Cretáceo, até que quando eu cheguei no mestrado, eu mudei um pouquinho o foco, eu continuei estudando esses crustáceos, mas fui para o período Permiano. Me sugeriram, vai estudar o período Permiano, é legal e tal. Fui, gostei muito e hoje eu acho que é o período mais legal de todos, né? Achei bem mais legal do que o Cretáceo. A era paleozoica é bem mais interessante do que a era mesozoica, apesar da mesozoica ser mais popular. Uhum. Mas quem começa a investigar ali o que existe na era paleozoica vê que é bem mais legal, bem mais interessante, né? Então, o meu mestrado já foi com ostracoides, então com esses crustáceos do período Permiano. E a gente fez uma pesquisa muito legal, encontrou resultados bem, bem interessantes. E aí, depois disso, quando eu fui trabalhar com escavações, o que aconteceu foi que eu perdi um foco. Uhum. Porque eu sou contratado para fazer escavações em muitos terrenos de vários lugares do Brasil, e cada lugar que eu vou é um tipo de fóssil diferente que eu encontro, são rochas de idades diferentes, às vezes é de ambiente continental, às vezes é de ambiente marinho. Então, acabou que hoje eu não sou mais um paleontólogo como a gente encontra normalmente na universidade, que é aquele paleontólogo que é especialista num assunto e fica trabalhando só naquilo. Pelo contrário, eu sou um generalista. Eu tenho que entender de todos os tipos de fósseis e estudar tudo em todos os lugares. Então, é um tipo de paleontologia que praticamente não existe no Brasil. Essa paleontologia de um paleontólogo que se dedica a um assunto mais generalista. É muito interessante que você acaba carregando mais uma carga de informação maior que os outros paleontólogos, né? Já que você está estudando vários assuntos. Eu não sei. Sabe por quê? O paleontólogo que é especialista, ele também acaba se aprofundando e trabalhando com muito conteúdo, muita informação, só que é ultra detalhada e específica daquilo que ele trabalha. E eu não, eu como trabalho com coisas mais gerais, eu nunca vou no ultra detalhe, eu fico em coisas mais gerais. Eu chego ali àquela coisa, não, identifiquei as espécies que eu tenho aqui nessa região, entrego os fósseis no museu, meu trabalho acabou ali. Eu não faço investigações mais minuciosas em cima de cada espécie. Isso fica para depois o pessoal do museu estudar, né? Então, eu acho que acaba que é equilibrado, né? Porque como eu não vou tão fundo, eu também não trabalho com um volume tão grande de informação. Mas, por outro lado, como eu estou trabalhando com muitos grupos, acaba que o meu volume de informação aumenta. Uhum. Então, no fim, eu acho que fica equivalente. Qual foi o fóssil que você encontrou mais assim, mais inusitado? Essa pergunta é difícil. A gente encontrou um fóssil que inclusive está sendo reavaliado aqui atualmente, que ele foi identificado inicialmente como um peixe sem mandíbula, né, um peixe agnata, do início do Devoniano, lá na Amazônia, na bacia do Amazonas. E esse foi um fóssil bastante perturbador, assim, porque ele apareceu num local onde diziam que não tinha fóssil. Aliás, isso é muito comum na minha rotina. Lá não tem fóssil. Aí eu vou lá, começo a procurar e começo a achar. É bem comum isso. Só que assim, a gente encontrou vários exemplares e a gente está estudando agora, parece que isso nem é um peixe, parece que é alguma outra coisa. Então, esse foi um fóssil muito estranho que a gente encontrou. Ele foi publicado em artigo em 2015 e agora a gente está fazendo uma revisão dele. Talvez em breve saia novidades aí sobre ele. Que interessante. Você encontrou mais de 6.200 fósseis, não foi? Isso não apenas eu, né, mas a gente trabalha em equipe, mas é um trabalho em conjunto que a gente tem na Nasor, e o nosso número, por enquanto, tá aí, nesse valor, né, de 6.200, apesar que eu estou precisando atualizar, porque nos últimos 3 meses a gente já encontrou mais 2.000, Que com legal. um trabalho que a gente está fazendo no Paraná. Então a gente já pode arredondar isso aí para 8.200 e está crescendo, todo dia aumentando. E é muito bom saber que a gente está contribuindo aí, criando material de pesquisa que vai ser objeto de estudo aí por gerações ainda pela frente. E como é que é a experiência estar em campo? Eu gosto. Tem gente que não gosta, tem gente que, tem mosquito, é calor, é desconfortável, não sei o quê, ou frio, né? Esse trabalho mesmo do Paraná agora é numa região fria, no inverno é gelado, a gente chega a pegar 4 graus. Então, mas eu gosto muito. Eu acho que
Na verdade, eu gosto de fazer tudo na paleontologia. Tudo que tem de paleontologia eu acho legal. Eu gosto de trabalho de laboratório, gosto de trabalhar no microscópio, vendo alguns detalhes ou vendo fósseis pequenos. Eu gosto de trabalhar com estatística, estudos estatísticos para extrair informações dos fósseis, que é uma coisa muito mais de computador e de informática do que qualquer outra coisa. E gosto também da parte de escavação, né? E acabou que a vida me levou para esse mundo da escavação, que eu sempre gostei, topei fazer e estou nisso até hoje, né? Eu estou nisso aí há 14 anos, trabalhando só com escavação. E sou muito feliz fazendo isso. E uma das coisas que me agrada muito também é que trabalhar no campo me dá a oportunidade de levar pessoas que nunca tiveram oportunidade de encontrar fósseis para acompanhar nossas escavações e também poder aprender, né? Porque, via de regra, no Brasil, as escavações são feitas por universidades que têm professores e alunos universitários. Então, acaba que é uma coisa muito restrita. E existem muitas pessoas que são aficionadas em paleontologia, que gostariam de ter essa experiência, para aprender simplesmente, né? Nossa, eu gosto disso, eu gostaria de ver como vocês fazem, eu acho tão legal. E a Nasor é a única forma que essas pessoas que estão fora da universidade têm de experimentar um pouquinho como que é uma escavação de fóssil, né? Então, dependendo da situação, a gente consegue levar voluntários para participar das escavações. Eu não conheço nenhuma outra forma de um voluntário participar de escavação no Brasil que não seja conosco, né? E eu acho que isso é muito importante para a divulgação da ciência, porque uma pessoa que tem ali, por um momento breve, uma experiência de ver como é feita a escavação, ela nunca vai esquecer dessa memória, né? De ver ali como que é o processo todo, o fóssil saindo da rocha, como que a gente lida com ele. Então, é uma forma muito legal de ensinar a ciência para as pessoas de fora da universidade também. Porque tem muita conversa, tem muito debate, a gente vai explicando o que são esses fósseis, como que a gente analisa. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante que a gente tem feito e que faz parte dessa nossa rotina de escavações nas atividades de campo. É uma experiência única, né? Ter essa experiência, educação ambiental é muito importante. Muito, assim, com paleontologia é uma coisa praticamente inexistente, né? Porque educação ambiental, você pode ir num parque ecológico, tem algum guia que pode te explicar alguma coisa. No mundo biológico, isso acontece com frequência. Na paleontologia, não tem. Então, a gente tenta suprir um pouquinho disso. Eu vejo muito das pessoas estarem a fim de saber sobre esse assunto nas redes sociais. O pessoal gosta muito, né? Gosta sim. Na época que eu era criança mesmo, não tinha rede social ainda. E, nossa, eu fico imaginando se eu com 10, 12 anos tivesse acesso a tanta informação e outra coisa, acesso aos paleontólogos. Hoje as pessoas encontram o paleontólogo na rede social, começam a conversar, ele responde. Eu gostaria muito de ter conversado com paleontólogos e não tinha como naquela época. Para o jovem que quer entrar nessa área, quer se tornar um paleontólogo, como é que ele faz? Quais os caminhos a seguir? Muito bem. Você vai ter que fazer uma universidade, né, fazer um curso de graduação na universidade. As duas áreas recomendadas são geologia, que foi o que eu fiz, ou biologia. Você pode entrar pelas duas áreas. Aí as pessoas perguntam, nossa, para qual que eu vou? Eu vou para geologia ou para biologia? Aí eu acho que depende. Depende de qual é o seu objetivo de trabalhar na paleontologia. Por exemplo, eu que trabalho com escavação, vou dizer, é melhor você ser geólogo do que biólogo para trabalhar na escavação. Porque a escavação envolve muita descrição de rocha. Você tem que descrever as rochas, entender das rochas. Isso é importantíssimo no momento da escavação. Então, o geólogo, naturalmente, vai estar mais treinado nesse ponto, né? Agora, se você é do tipo que vai querer pegar o osso, por exemplo, pegar uma réplica de um dente aqui, né? De fóssil, de dinossauro. Se você querer olhar os detalhes, estudar a anatomia, ver questão muscular, etc., aí nesse caso eu acho que é mais aplicado para você, é mais interessante você fazer biologia, porque você vai ter um estudo de anatomia melhor do que o geólogo, né? Então eu acho que dependendo da direção que você quer dar para a sua carreira, você pode optar ou pela geologia ou para biologia. E tem muitas outras dicas que eu daria a respeito disso, sobre a formação, né, do paleontólogo, o que você tem que estudar e fazer para se tornar um bom paleontólogo. E aí, como me perguntou muito isso nas redes, eu fiz um texto explicando em detalhes, né, quais são todas as minhas dicas para você estudar e se tornar um paleontólogo.
e publiquei no nosso site. Então, se você for lá em nazorpaleo.com, paleo de paleontologia, né? Uhum. nazorpaleo.com, você vai clicar em cursos, aí vai abrir uma aba. Lá tem um título que é Como Ser Paleontólogo no Brasil. Se você clicar ali, vai aparecer um texto bem longo em que eu explico em detalhes tudo que eu sei, né, para te ajudar nessa fase de formação, para você ter um bom currículo e ter bastante conhecimento para ser um bom paleontólogo. E o jovem, assim, um adolescente, quiser fazer tipo um estágio, eles podem, né, sem precisar de estar numa graduação. Conosco pode, tá? Você pode fazer um estágio conosco, sim. Como eu falei, a gente leva voluntários para o campo, tá? Tem alguns requisitos, por exemplo, tem que ser maior de idade para começar, né? A gente não vai levar crianças porque tem alguns riscos envolvidos. Mas sendo maior de idade, já é possível participar de alguma escavação conosco. Nós temos uma lista de espera. Obviamente, essa lista de espera não é curta, muita gente quer participar das Imagina. nossas escavações, mas a lista existe. E nem sempre na escavação nós conseguimos levar voluntários, infelizmente, mas sempre que eu posso levar, eu levo. Tá? Eu sempre trabalho no sentido de conseguir levar, né? É um objetivo que eu tenho de conseguir isso. Infelizmente, nem sempre eu consigo. Mas, então, basta você ser maior de idade, ajuda. Outra coisa que ajuda também é se você já tem algum conhecimento prévio de paleontologia, né? Mesmo estudando de forma autodidata, ou se você já está numa universidade fazendo uma graduação, também ajuda. Uhum. Ou se você faz os nossos cursos online de paleontologia, que são bem grandes e profundos, não é um curso ali de 2, 3 dias que a gente fala superficial e vai embora. Não, é um curso que dura um ano, falando de paleontologia, é um curso profundo. Então, se você faz os nossos cursos, isso também acaba ajudando, porque eu sei que na hora de chegar lá na escavação, eu não vou precisar te explicar tanta coisa, porque você já está sabendo de alguma coisa, né? Mas, de qualquer forma, qualquer pessoa pode se inscrever na nossa lista de espera e participar. Que legal. Quais são os desafios da paleontologia no Brasil? Nossa, aí também é grande, é grande. Imagina. Desafios, eu diria o primeiro existe falta de profissionais. Nós temos poucos profissionais no Brasil. E nós temos um país continental, um país gigante, muito grande. Então, o que acontece? Tem muito material para ser coletado e para ser estudado e pouco paleontólogo. Então, essa é uma dificuldade, falta de gente para trabalhar. Uma segunda dificuldade é falta de emprego, né? Falta de emprego no sentido de que, basicamente, a maior parte dos paleontólogos trabalha em universidade. E poucas universidades no Brasil têm a cadeira de paleontologia. Né? E cada vez menos, inclusive. Eu estou acompanhando aí a evolução aí do currículo nos cursos de biologia. A paleontologia tem sido retirada dos cursos de biologia. Então tem muito curso de biologia pelo Brasil que tinha paleontólogo, ensinava paleontologia, e agora não tem mais. Então as pessoas nem aprendem mais esse assunto. E se não tem a cadeira de paleontologia no curso de biologia, não vai ter o professor mais. Ou seja, é menos um paleontólogo estudando fósseis em uma determinada região. Né? Isso é ruim. Né? E no mercado privado, que é onde eu trabalho, as coisas ainda estão meio discretas, né? Ainda, tímidas. Nós temos um campo de trabalho muito grande, mas como a gente depende dos órgãos ambientais exigirem que a gente vá lá escavar esses fósseis nas obras e que nós escavamos, muitas vezes as obras são liberadas sem essa exigência. E elas deveriam ter essa exigência, porque em muitas obras, quando elas acontecem, imagina um viaduto, um túnel, Uhum. uma hidrelétrica, quando elas acontecem em um terreno que tem potencial para ter fósseis, a obra vai estar ali escavando rocha, detonando rocha, retira a rocha daqui e joga para o outro lado, né? Faz parte do ambiente de uma obra acontecer esse tipo de coisa. Então, os fósseis estão sendo destruídos. Por isso que tem que ter o acompanhamento de uma equipe de paleontólogos, e é esse trabalho que eu faço. Por isso que eu trabalho tanto com escavação. Escavando fósseis nas obras. Então, o que acontece é que esse tipo de exigência ainda não tem sido respeitada no Brasil, ou tem sido pouco respeitada no Brasil. Muitas obras deveriam ter esse acompanhamento e não estão tendo. Isso atrapalha a nossa paleontologia também, né? Porque é material que era para estar sendo coletado
que ia servir para pesquisa científica e que está sendo destruído. Além de paleontólogos que também não estão sendo empregados para trabalhar com esse material. Isso também é ruim. Entre outras coisas. Mas esses dois problemas aí acho que são os principais. Então a área da paleontologia ainda está caminhando devagarzinho aqui no Brasil. Sim. Apesar de nós termos... se você pegar o conjunto de paleontólogos que nós temos no Brasil, existem alguns profissionais muito bons, respeitados internacionalmente, que trabalham bastante. Não estou querendo minimizar esse esforço deles, mas a minha avaliação é que, num cenário geral, a nossa paleontologia ainda é fraca, por falta de profissional e por falta de produzir resultado mesmo. Né? Inclusive, se você pegar estudos estatísticos, não específicos de paleontologia, mas da ciência em geral, da produção acadêmica em geral. Produção acadêmica não é só ciência, tem a parte de humanidades, tem outras coisas também, né? Mas se você pegar toda essa produção acadêmica nacional, ela tem uma característica que é bem estranha, que é a seguinte: os pesquisadores brasileiros publicam muito, mas se você vai ver o impacto das nossas pesquisas é baixo. Ou seja, a gente está escrevendo muita coisa que o mundo considera irrelevante, ou pouco relevante. Né? E isso é ruim. Seria melhor se a gente se concentrasse em trabalhos que fizessem a diferença, com uma qualidade científica maior, por exemplo. Isso é um outro problema da paleontologia brasileira também. Você já foi professor universitário, né? Fui. Eu dei aula em uma universidade federal e em 2 privadas. Eu não pude continuar, né? Eu gostava de dar aula, me dava bem em sala de aula, era legal, mas como eu trabalho muito com escavação, fico viajando, não tem como conciliar. É impossível, É porque complicado. eu tentei uma vez, durante um semestre eu tentei. Mas assim, eu dava aula durante algumas semanas, aí passava 2 fora, depois voltava, dava aula mais um pouco, passava 2 fora de novo. Não é justo com os alunos, né? Ficar perdendo aula, assim. Por mais que você passe atividades, né? Mas não dá. Aí eu tive que sair da sala de aula. Mas o pessoal que me conhece insistia muito para eu dar curso online de paleontologia. Uhum. Mas, já que você está viajando tanto, por que você não abre um curso online? Eu falei, não, curso online. Esse troço não vai dar certo, é meio bobo, sei lá, não quero fazer. Mas ficaram insistindo, até que eu cedi. E eu cedi, deu certo. Eu abri uma turma de paleontologia, ficou cheia rapidamente. E depois disso eu nunca mais parei. Que Porque está legal. sempre chegando mais gente querendo. E eu tenho 2 públicos muito, muito bem definidos que participam dos nossos cursos online. Que são pessoas da universidade, mas que estão descontentes com a paleontologia que eles aprenderam na universidade. Meu professor não é paleontólogo, não me ensinou bem, eu quero aprender mais e tal. Aí vem fazer o nosso curso. Né? Tem esse público. E tem um outro público que é o pessoal de fora da universidade. Aí tem gente que está no ensino médio, tem gente que já é idoso às vezes, pessoas de todos os tipos que gostam de paleontologia, mas que nunca tiveram oportunidade de estudar uma paleontologia séria, que só é ensinada na universidade. Eles nunca não puderam entrar na universidade ali, ou não podem por algum motivo, né? Às vezes por agenda, por compromissos, por idade, por vários motivos, né? Eu não consigo ir lá na universidade, ou a universidade barra, você tem que passar no vestibular para conseguir entrar, né? Então, é a chance que eles têm de aprender uma paleontologia mais profunda, mais séria, acadêmica, fora da universidade, de uma forma acessível. E aí vem a questão de ser um online, né? É uma coisa que a princípio eu pensei, nossa, é meio bobo, né? Dar um curso online, porque eu sempre fui de dar aula na sala de aula. Mas é um mundo maravilhoso se você perceber o seguinte: qualquer pessoa com um celular na mão e um acesso à internet vai poder ver, vai poder participar, vai poder aprender. Eu já dei aula nas minhas turmas para gente no interior da Amazônia, para gente na Bolívia, no Peru. Tem uma aluna agora que ela está fazendo do Japão. 12 Legal. horas de diferença. Então, é uma coisa que, assim, de verdade, torna democrático o acesso. Todo mundo pode ter, inclusive pelo valor, né? A gente cobra um valor quase que simbólico pelo curso. A ideia não é fazer dinheiro, a ideia é permitir que todo mundo possa fazer. Então, isso a internet proporciona, isso é muito bom. A internet proporcionou o conteúdo ser acessível para as pessoas. Sim, com certeza. Muita besteira também, mas tem um conteúdo bom, tem que saber filtrar. Tem que saber filtrar. Isso é que é importante. E o paleontólogo, ele só estuda dinossauros? Claro que não.
O dinossauro é a parte popular da paleontologia. Porque as crianças ficam loucas com os dinossauros, porque são grandões, são cheios de dente, etc. Né? As crianças adoram. E a mídia explora isso comercialmente. Faz um monte de filme de dinossauro, faz documentário. O documentário não é simplesmente para educar, o documentário é para ganhar dinheiro também, principalmente. Né? É vender brinquedo, jogos e por aí vai. Né? Então existe todo um mundo comercial ao redor dos dinossauros porque eles vendem. Mas a paleontologia é muito maior do que dinossauros. Inclusive, eu até digo que dinossauros são uma parte pequena da paleontologia. Uhum. A paleontologia é muito maior do que isso. E depois que você começa a entrar no mundo da paleontologia de verdade, que não é só essa coisa de dinossauro, você vai descobrir que existem coisas tão interessantes como dinossauros, que não são dinossauros, e até outras coisas mais legais do que dinossauros, mas que as pessoas comuns normalmente não sabem. Existem muitos fósseis que são extremamente interessantes. Então não, dinossauro é um pedaço pequeno. Mas mesmo assim, eu acho interessante falar em dinossauros porque ele atrai as pessoas. Uhum. Então, eu mesmo na minha divulgação científica, eu conscientemente eu uso os dinossauros como uma isca. As pessoas gostam, aí eu capturo a atenção delas ali falando de dinossauro. Mas logo na sequência a ideia é passar alguma coisa a mais. Não ficar nessa coisa superficial de falar só de dinossauro. Aí é que a coisa começa a ficar interessante. O famoso T-Rex. Vamos falar do tiranossauro. É igual a imprensa faz, né? A imprensa sempre fala assim: encontraram um dinossauro, primo do tiranossauro, não sei aonde. Eles sempre dão um jeito de amarrar com o tiranossauro, mesmo que seja distante biologicamente. Mas é tudo dinossauro, então tá perto do tiranossauro. Porque fica bonito na manchete, vai chamar a atenção e as pessoas vão ler. Né? Apesar que as pessoas ultimamente têm lido só a manchete, né? Não lê nem mais o corpo da notícia. Eu acho muito interessante os dinossauros que tem aqui no Brasil, né? Muita gente não sabe a quantidade que tem, que já foi descoberto. Sim, eu até tô meio desatualizado, porque o número fica mudando, né? Toda hora estão propondo uma espécie nova. Eu acho que está em torno de 60, 70 espécies, né? Que nós já tivemos aqui no Brasil, que já foram descritas, né? Que já foram descobertas e catalogadas. É um número muito bom. E houve uma explosão nesse número do final dos anos 90 para cá. Né? O primeiro dinossauro descrito no Brasil foi da década de 70. É bem recente isso, né? Você vê que nos Estados Unidos, o pessoal lá no século XIX já estava fazendo a guerra dos ossos, né? Já estava correndo atrás de dinossauro e descobrindo um monte de espécie. Isso só foi começar a acontecer no Brasil na década de 70. Inclusive a nossa paleontologia no Brasil, ela foi muito deixada de lado durante os séculos, até que descobriram petróleo, né? Lembra aquela campanha do petróleo é nosso, Getúlio Vargas, aquela fase ali? Ali que se descobriu que petróleo existe no Brasil, petróleo tem valor, vamos ter que explorar isso. Como que explora isso? Contratando geólogos e paleontólogos, né? São eles que encontram o petróleo. Então, a nossa paleontologia só vai nascer para valer mesmo, vai começar a existir de forma mais estruturada, com ciência, como ciência e com formando pesquisadores brasileiros para trabalhar com paleontologia no Brasil a partir da descoberta do petróleo. Porque aí surgiu uma necessidade econômica de fazer isso, né? Você vê como que o mundo é movido, né? Verdade. Enquanto era só uma curiosidade acadêmica, vamos estudar por estudar, não se investia nisso. E teve fósseis levados, né, do Brasil para os outros países, né? Bom, aí isso é uma conversa complicada também, Uhum. né? Bastante complicada. Por quê? Ah, os museus, eles fazem permuta de fósseis. Então, muitos fósseis brasileiros foram entregues de forma legal, correta, para outros museus para compor os acervos de outros museus e vice-versa. Tá? Muitos museus brasileiros, muitos mesmo, quase todos eu acho que todos, tem museus que tem peças que vieram de fora para compor o nosso acervo. Então, esse tipo de troca científica é boa, é desejável e faz sentido e sempre aconteceu e vai continuar acontecendo. E é ruim se deixar de acontecer. Né? Agora, existem os outros casos que envolvem tráfico, contrabando de fósseis, aí a coisa fica complicada. Né? Então, é muito bom saber diferenciar as duas coisas.
E não cair naquele discurso de que tudo que está fora está errado. Não. Até porque nós temos fósseis estrangeiros aqui e não estamos a fim de devolver, né? Então não adianta ficar acusando os outros sendo que a gente faz a mesma coisa. Mas eu tô falando, não é um problema. Você ter fósseis trocados legalmente, dentro das normas, né? Respeitando o patrimônio de cada país, isso aí é bom, é positivo. Então, você tem alguma história divertida das suas escavações, das suas descobertas? Eu vou ter que parar um dia e pensar nisso, assim, para fazer uma lista, porque sempre que alguém me pergunta, eu sou pego de surpresa e não tenho nada para dizer, mas tem coisas interessantes. Assim, talvez eu não vou me lembrar especificamente de alguma situação, mas uma coisa que eu posso dizer é o seguinte, como eu falei, eu estou há 11 anos trabalhando com escavação de fósseis. 11 não, 14 anos trabalhando especificamente, né? Na época que eu era pesquisador na universidade, eu também fazia escavação, né? Mas era muito pontual, né? Hoje eu só faço escavação. Então, a gente se diverte muito no campo, a gente brinca muito, o ambiente é leve, é muito, muito bom, é muito agradável fazer esses trabalhos, né? E uma das coisas que eu tenho sorte é que a nossa equipe é sempre uma equipe bem humorada, todo mundo se dá bem, dá tudo certo. Então isso me deixa muito feliz, né? De ver, de conseguir trabalhar com pessoas tão boas e bem-humoradas, né? Positivas, com uma visão positiva da vida. Então, porque você tá ali no sol, às vezes, né? Fazendo um esforço físico para quebrar pedra, para procurar fóssil, aquela coisa que é fisicamente desgastante. Quando a gente tem essas conversas tão engraçadas, esse ambiente tão amistoso na escavação, isso acaba anestesiando a gente da parte ruim, né? Então isso é tudo muito, muito bom, muito bom mesmo. E a empresa, como é que começou? Ela começou por necessidade, né? Porque, assim, eu não pensei assim, eu vou fundar uma empresa de paleontologia. Não. Henrique, é o seguinte, temos aqui uma escavação para você fazer, mas eu não posso te contratar como pessoa física. Tem que ser uma pessoa jurídica. Eu não posso te contratar a pessoa do Henrique, eu tenho que contratar uma empresa. Cria uma empresa aí para poder trabalhar para gente. Pronto. É assim, as coisas surgem por necessidade. Né? Assim como compra de equipamento, todas as ampliações que a gente está tendo, a ampliação de equipamentos e materiais que a gente tem, fundar novos laboratórios em várias regiões do Brasil para poder atender a todos os clientes. Nada disso parte da minha cabeça. Vai surgindo conforme tem necessidade. Pô, agora a gente vai precisar comprar um equipamento mais forte ou alguma coisa nova que vai nos ajudar na escavação. Vamos lá e compramos. Né? Microscópio, martelete para quebrar pedra, qualquer coisa, né? Então, assim, tudo vai comigo, as coisas têm acontecido muito naturalmente, de forma orgânica, né? Sem planejamento. Quando eu digo sem planejamento, não é que está descontrolado, não, mas é assim, as necessidades vão produzindo em nós essa coisa de avançar para frente e ir crescendo cada vez mais. Isso eu acho muito legal. Acho muito legal, muito orgânico mesmo, como eu falei. E a burocracia para abrir esse tipo de empreendimento, né? É chato, tá? O Brasil Imagino, né? Olha, o Brasil, ele é um dos melhores lugares do mundo para se trabalhar e um dos piores lugares do mundo para se trabalhar ao mesmo tempo. Tá? Por que ele é um dos piores do mundo para se trabalhar? Você trabalha muito para pagar imposto. Essa metade do que você ganha é tomado de você e some, desaparece. E não volta na forma de serviço público, não volta. Toma e desaparece. Né? Muita burocracia, você tem que ficar carimbando papel sem fim para poder conseguir trabalhar. Ao invés de eu estar lá procurando fóssil, muitas vezes eu tenho que ficar carimbando papel inutilmente. Todos esses problemas que todo mundo fala o tempo todo. Então, isso é horrível. Né? Então, é um lugar péssimo para se trabalhar nesse sentido. Mas é um lugar ótimo para se trabalhar porque, assim, no Brasil, via de regra, as pessoas têm baixa escolaridade, têm baixo conhecimento, né? Aqui existe uma coisa, uma certa, não quero generalizar, mas existe uma certa cultura do vamos fazer pelo mais fácil, né? Daquela preguicinha, não, vamos fazer do jeito mais mole. Para que estressar com isso aqui? Para que esse perfeccionismo? Não precisa disso. Então, como tem muito dessa cultura,
Se você é uma pessoa que faz ali o básico, o feijão com arroz bem feito, você já parece ser uma pessoa extraordinária em relação aos outros. É muito fácil se destacar aqui. Então, neste sentido, o Brasil é um ótimo lugar para trabalhar. Você não precisa ser um superdotado extraordinário para se destacar. Se você faz o básico bem feito, você já se destaca da massa. É uma verdade. Então, nesse sentido, é muito bom trabalhar no Brasil. Fica fácil de você progredir, de ganhar dinheiro, de arrumar emprego, ou de ter o seu próprio negócio, sei lá, por causa dessa nossa cultura ruim aqui, né, nesse sentido. Então, tem o lado positivo e tem o lado negativo, né? E a gente vive nessa coisa meio esquizofrênica. Quais locais que você já escavou no Brasil? Todos. Todos? Todos. Todos. Esses dias eu estava olhando um mapa com as unidades da federação, né? Todos os estados brasileiros. Até agora eu não fui em Roraima, Rondônia, Amapá e Paraíba. Só esses 4. Todos os outros eu já trabalhei. Que legal. Todos. Aí que tá, porque como a escavação dos fósseis nas obras é obrigatória, e apesar do que eu falei, né, que muitas vezes não é cumprida essa obrigatoriedade, mas como ela é obrigatória e volta e meia algum licenciamento ambiental pede que isso seja cumprido, alguém em algum lugar do Brasil entra em contato comigo e fala: Henrique, é o seguinte, eu estou com uma obra aqui de uma rodovia no estado do Amazonas. Você faz aqui esse acompanhamento paleontológico da obra? Faço. Aí eu vou olhar no mapa e descubro, ó, lá tem rochas do Mioceno, a região é tal, não sei o que, vai ter fósseis marinhos, vai ter fósseis de ambiente lacustre, etc, etc. É por isso que eu sou generalista. Eu nunca sei para onde eles vão me chamar da próxima vez. Nós estamos agora trabalhando no Paraná, vendo rochas marinhas dos períodos Devoniano, Carbonífero, Permiano e rocha continental do Jurássico e Cretáceo. Na área dessa obra tem todas essas rochas. Então, nós estamos em agosto agora. Quando chegar em novembro, dezembro, janeiro, eu não sei onde eu vou estar. Eu posso estar trabalhando com rocha do Quaternário no Amapá, ou eu posso estar trabalhando com rocha do Proterozoico em Minas Gerais, ou eu posso estar trabalhando com rocha do Cretáceo na Bahia. Então, eu tenho que entender de todos os fósseis, de todos os lugares, de todos os tipos de ambiente, e pega meu equipamento e vamos para a próxima. E assim a gente vai indo coletando fósseis, né? Por isso que a gente já coletou um número tão grande de fósseis até o momento. Dá para saber assim exatamente que fóssil você vai encontrar antes de chegar no local? Dá para ter uma ideia, porque geralmente alguém já passou pela região e já olhou alguma coisa, né? Já olhou um pouquinho dos fósseis nas regiões. Tem regiões que são extremamente mal estudadas e a gente praticamente não tem informação. Agora, tem regiões que são extremamente bem estudadas. Por exemplo, o interior de São Paulo. Lá tem muita rocha sedimentar com muito fóssil e é tudo muito bem estudado, porque tem muitas universidades de geologia, muita gente trabalhando ali e coletando e estudando esses fósseis. Então, antes de ir, eu faço uma revisão bibliográfica para ver o que já foi descoberto na região, o que já foi descoberto naquelas rochas, né, naquelas unidades geológicas. Aí eu já vou com uma lista do que tem chance de aparecer. Fósseis de vegetais, animais do tipo tal, tal e tal, esse tipo de coisa. Né? Só que assim, isso aí é só uma lista do que já foi encontrado. Quase sempre a gente acaba encontrando coisas que ninguém encontrou ainda. Né? Porque como a gente faz um esforço de escavação muito grande, o nosso trabalho nessas obras ele é muito mais intensivo do que escavação de universidade. A escavação de universidade ela dura uma semana, no máximo 2 semanas. A equipe fica ali coletando fósseis e vai embora. A gente faz trabalhos contínuos de escavação que duram anos. Teve uma escavação que eu fiz numa hidrelétrica que durou quase 5 anos. Você imagina ficar coletando fósseis no mesmo lugar durante quase 5 anos. O tanto de fóssil que sai dali. E aí a gente acaba encontrando coisas raras que ninguém encontrou ainda. Né? Então, por mais que eu faça essa listinha prévia, sempre o que nós encontramos é muito mais do que já tinha sido registrado antes no local. Tem que ter bastante paciência, né? Tem que ter bastante paciência, tem que gostar do que faz, né? Tem que gostar, porque senão... Então eu nem preciso fazer um esforço, eu tenho que ser paciente. Não, porque enquanto eu tô lá, eu tô feliz. Uhum. E qual o conselho que você dá assim pro ouvinte que é jovem, que quer entrar nessa área?
Olha, se você realmente quer entrar nessa área, o conselho que as pessoas costumam dar é estude. Eu não vou dar esse conselho. O conselho que eu vou dar é aprenda. É diferente de estudar. Porque eu conheço muita gente que estuda, mas que não aprende as coisas. O importante é você olhar para o conhecimento e absorver esse conhecimento. Então não adianta ficar indo para a escola e ficar fazendo trabalho braçal, exercícios e copiar e ler, etc. e não ficar nada na sua cabeça. Aprenda. Então, já no ensino médio, vai aprendendo as coisas, aprenda matemática, aprenda biologia, aprenda geografia. Estou falando de assuntos específicos para paleontologia, né? A geografia física, relevo, rochas, esse tipo de coisa, você vai usar na paleontologia. Então, a biologia você vai usar, óbvio, a gente está falando de fósseis, que são restos de seres vivos e vestígios de atividade biológica. Né? Matemática é importante. Química é importante, porque você vai ter que estudar a química dos fósseis, tá? Em certa medida, até física é importante também. Então, aprenda. Bota esse conhecimento todo na sua cabeça. Chegando na universidade, se esforce para aprender ainda mais. Tá? Foca naquilo que é mais importante para a paleontologia e aprenda. Enfia tudo na cabeça. Porque quando você estiver andando no mato, procurando fóssil ou analisando um fóssil, você vai precisar desse conhecimento para poder resolver os problemas, certo? Tinha uma pichação na parede da Universidade de Brasília que eu gostava muito, que estava escrito assim, não deixe a universidade atrapalhar os seus estudos. Verdade. Eu gosto muito dessa frase, porque não é porque você entrou na universidade que você está naquele Olimpo da intelectualidade, que é aquela coisa meio bobalhona que tem lá, né? Nós estamos acima da sociedade, porque nós somos inteligentes. De forma nenhuma é isso. Se você acreditou nisso, te enganaram, né? Então, se você está lá na universidade, tem muita distração inútil também. Cuidado com elas. Foca no que é importante e aprenda. Aprenda esse conteúdo que você vai usar na sua vida, seja como pesquisador ou como escavador, que é o que eu faço, ou seja lá o que você queira fazer com a paleontologia. Então, Henrique, já falamos bastante e trazemos bastante informações muito úteis, né? Se você quiser deixar o seu arroba, falar sobre o seu curso, sobre a sua empresa, você já pode falar agora. Ok. Eu estou no Instagram com henrique.paleo, de paleontologia, tá? Eu não sei se vai ter vídeo, tá aqui embaixo. Vai ser publicado com vídeo, Grace? Vai ser sim. Então, dá uma olhadinha aqui embaixo. Esse aqui é meu Instagram. Também é meu X e TikTok. E no YouTube nós temos o canal da Nazor, que também o endereço é henrique.paleo, ou é henrique_paleo, talvez. Mas lá o nome do canal é Nazor Paleontologia e Geologia. Nazor com S, tá? E lá a gente mostra, tanto no Instagram quanto no TikTok e YouTube, nós mostramos a nossa rotina com escavação de fósseis. Então você pode acompanhar nossos trabalhos, pode ver os fósseis que nós estamos encontrando. Nem sempre nós podemos mostrar tudo, porque como nós temos contratos com os nossos clientes, às vezes eles não permitem que nós divulguemos os fósseis que estamos encontrando, mas sempre que for possível nós mostramos e acabamos mostrando com uma certa frequência. E acompanhe, porque se você realmente gosta de fósseis, gosta de seres do passado, você vai gostar de acompanhar aí nossas escavações pelo Brasil. Obrigado por ter vindo aqui no meu podcast, Henrique, e até o próximo. Obrigada, gente, ouvintes, por ter ficado até o final e tchau, tchau. Obrigado, tchau.